Bom, pessoal, então estamos gravando a partir de agora. Vocês devem estar vendo minha tela. Estamos com 10 participantes, no caso, então, 8 alunos, né? Tá. Então, como eu vinha falando, hoje a gente vai falar sobre flexão, tá? E antes até de começar a aula, acredito que vocês... recebi agora o e-mail da convocação do diretor. Antes mesmo de começar a falar da parte teórica e tal, né? Deixa eu abrir aqui, rapidamente. Espera aí, que tinha aparecido. Tô abrindo uma foto aqui, tá? Eu achei de steel frame, né? Deixa eu ver se eu acho os frames, né? Caramba. Depois eu uso esse mesmo. Última tentativa aqui. Vou abrir também uma foto aqui. Real. Só tem um sistema de construção, né, que é bem famoso nos Estados Unidos, países temperados de forma geral, que é o wood frame, né? Acho que eu já comentei com vocês lá em materiais. Então, aí tá uma imagem, perdão. Como é que eu abro essa imagem aqui? Não consigo acessar o site. Ó, basicamente, o sistema... Deixa eu ver se eu acho aqui lá. Aqui, né? Essa imagem. Então, vê. É um sistema, né, que toda a estrutura, todas as paredes, né, geralmente, não são todas, na verdade, mas a maioria das paredes que compõem a residência, né, são utilizados como portantes, né, são paredes portantes, e são feitas com madeira, 100% madeira, tá? Isso é o que a gente chama de tudo, na verdade, toda a estrutura é feita de madeira, né? Então nós temos deixa eu ver uma foto melhorzinha aqui em cima. Então aqui esse exemplo não tem laje, né? Não tem laje, mas é interessante aqui. Então aqui a gente tem um telhado, né? Vê que o telhado esse caso aqui não tem uma tesoura propriamente dito, né? Eu tenho aqui elementos inclinados, travados a uma certa altura aqui, tá? Com certo travamento, mas não chega a ser uma treliça, né? Não é uma treliça. Então tem os elementos aqui inclinados. Esses elementos vão receber carregamento da de coberta, né? Pessoas andando em cima para fazer manutenção, telha, né? Se depende de telha, fechamento, se tiver fechamento, né? Neve, se acumular neve nesse telhado, né? Se for uma região que tenha neve, né?
E essas cargas vão ser absorvidas por essas barras, né? E vão ser transmitidas diretamente para esses nossos montantes, né? Que em português aqui a gente chama de montantes. Em inglês vocês vão chamar isso aqui de stud, tá? São studs, né? As barras aqui verticais que compõem a parede, né? Perceba que depois de montar essas barras verticais e horizontais aqui que compõem a parede, vem com uma tábua de fechamento, né? Geralmente OSB, tá? Que a gente já comentou também aqui, né? Então, esse painel aqui do piso também geralmente é OSB, tá? Antigamente era mais compensado, que chama plywood, né? Hoje é mais OSB. O Jaqueline pergunta aqui se em áreas suscetíveis a cupim, como proteger essa estrutura, né? Então, essa estrutura, cupim não é o maior problema dela, tá? O problema dela é biodegradação mesmo, né? É fungos, né? Quando contato com água, tá? Quando em contato com água. Elementos que têm contato com solo ou com concreto, por exemplo, tá? Que o qual tem umidade, né, passando por ele, geralmente são tratadas, tá? São madeiras tratadas. Aí as madeiras que não ficam em contato com água, né, que não teria contato com água, e veja, essas paredes seriam cobertas com essa placa de USB, depois teria um papel que a gente chama de... esqueci agora. É um papel branquinho, que na verdade não é um papel, Pode dizer, Maia. Professor, esse tratamento na madeira seria um tratamento mais superficial, porque a madeira a gente Não, vai cortar, né? Aí cortando aquele ponto seria um ponto suscetível. não é superficial, não. A gente vai ter uma aula aqui de durabilidade, possivelmente, mas ela é submetida a um banho, né, sob pressão, né? Então esse líquido penetra na madeira, inclusive tem madeiras que esse líquido não consegue penetrar, tá? Esse líquido que participa do tratamento, né, da madeira, tem a substância para tratar a madeira. Então, tem madeiras que esse líquido não consegue entrar. A grande maioria das dicotiledôneas, né, que são as que a gente tem aqui, as madeiras de lei, maçaranduba, jatobá, essas coisas, não consegue fazer tratamento, tá? Não consegue, porque você bota pressão enorme e mesmo assim não consegue penetrar, porque ela tem porosidade baixa, né? Esse tipo de obra aqui é feito geralmente com madeira conífera, né? Que são justamente os países temperados. E aí, nesse sentido, você consegue penetrar bem com esse tratamento, tá? Ela fica verdinha, geralmente, tá? A madeira. Você consegue diferenciar por isso. Eu não sei se ele se fica verde porque a substância é verde mesmo ou se eles já fazem para diferenciar, tá? Confesso que eu não sei. Mas aí, por exemplo, você vai fazer uma estrutura para ambiente externo, né, sem proteção, por exemplo, um alpendezinho, né? Supostamente era para ser madeira tratada, tá? Você não pode utilizar. E se precisa ser madeira tratada por norma, você não poderia nem utilizar essas dicotiledôneas que a gente utiliza aqui, né? Se essa madeira tiver algum contato com umidade, tá? Então é interessante isso, porque a gente talvez tenha a impressão inicial, né? Porque, óbvio, que as madeiras, como foi até falado aqui pela própria Mayra, não foi? Falou. As madeiras que a gente usa aqui, maçaranduba, jatobá, angelim, né? Apesar delas terem uma maior durabilidade natural, como a gente não consegue tratar elas acabam tendo uma durabilidade menor do que a conífera tratada, né? Então isso é meio que um contrassenso, mas é assim que acontece, tá? Eu não estou achando aqui é um papel filme, pessoal. Eu esqueci, mas é um papel que a gente chama hidrófugo, tá? Que ele é colocado por fora desse painel OSB, tá? E aí depois que vem um acabamento, tá? E aí esse acabamento garante que essa madeira estrutural, pelo menos que vai estar dentro da parede, não vai ter acesso à umidade, tá? E aí
não tem problema quanto a... Ou não deveria ter problema quanto a fungos, tá? Deterioração biológica, né? O problema aqui maior não é cupim, não. Tá? A gente vai falar um pouco sobre durabilidade e nesse sentido eu comento sobre os elementos degradadores, né, da madeira. Mas vê, o que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte, galera. A gente tem elementos que vão receber a carga, vão transmitir essa carga para as paredes, né? Para as paredes, e as paredes transmitem para a fundação, né? Ou para a parede do pavimento inferior, né? E aí você vê como interessante que aqui, ó, tem uma separação, porque justamente tem nervuras aqui, tá? Que vão sustentar o piso. Então, geralmente essas casas, eu posso até pesquisar aqui, basement wall, tá? Wood frame. Geralmente essas casas tem o porão, né? E eles escavam deixa eu ver se eu acho que é uma imagem boa. Eles escavam o solo, né? Eles escavam o solo, tá? Fazem uma parede de contenção e apoiam essas madeiras de piso, né? Sobre essas paredes, tá? Deixa eu ver uma imagem boa aqui, ó. Aqui, por exemplo, não é bem a parede, mas vamos supor que continuasse aqui para baixo. É uma boa ilustração, tá? Vamos supor que a parede continuasse aqui para baixo, né? Seria a parede de contenção, né? Do solo, do porão. E aí você vem com as nervuras aqui, né? Que chama de joist, tá? Joists. Como se fossem nervuras. Isso aqui é uma placa USB no meio, tá? Ligando dois pedaços de madeira, tá? Serrada. E aí forma um perfil I aqui, né? E nesse sentido, você coloca também esse painel USB e por cima você coloca o acabamento, né? Pode ser um carpete direto, ou você pode até colocar argamassa, contrapiso, o que é que você queira colocar aí, né? Mas, de qualquer forma, a função desse cara, né? É justamente transmitir a carga que vai ser absorvida do piso, né? Para os apoios, né? E esses apoios podem ser vigas de madeira ou podem ser essas paredes, como eu comentei com você, né? Com vocês. Ou pode ser a própria parede da parte de baixo, tá? Então aqui, por exemplo, essa parede aqui, né, está suportando a carga da coberta e está jogando a carga toda nesse piso aqui, tá? Dessas nervuras desse piso. Esse piso já joga as cargas para essas paredes aqui, né? Aqui, na verdade, desse lado é uma viga, né? Aqui desse lado, aparentemente, tem uma parede. Né? E essa carga possivelmente vai para a fundação, né? Para as paredes de contenção ou até para a fundação no subsolo. Então, esse é o esquema de transmissão de carga. Né? E a princípio, eu queria que vocês pensassem que nós temos também escada, né? Que nós temos aqui ó, os degraus apoiados sobre essas barras aqui, né? Que estão apoiadas aqui. Deve ter uma parede ou uma viga aqui embaixo, tá? Dessa escada. Aqui tem uma viga, como a gente consegue enxergar, né? Eu queria que vocês, a partir do que vocês enxergam, né? Me dissessem quais elementos aí vocês consideram. Eu vou botar até na outra que tem indicação, né, do que é cada um. Quais elementos aqui vocês consideram que estão submetidos à flexão? Por exemplo, não sei se vocês entenderam a pergunta, mas, por exemplo, essa barra vertical está submetida à flexão? Tá? Essa barra aqui inclinada está submetida à flexão? Quais elementos dessa figura aí vocês acreditam estar em flexão, submetidas à flexão? Essa barra inclinada em cima do telhado aí. Essa barra inclinada no telhado está em flexão. Tem flexão nela, sim.
recebe a carga, tem 2 apoios, né? Tem um balancinho aqui ainda, né? Tá? Tem essa barra aqui, ó, horizontal, serve apenas para travar ela, né? Porque como ela é inclinada, ela vai vir com uma resultante aqui, né? Nesse sentido, né? Ela E vai aí, rece- ela vai receber o carregamento do telhado, né? E ela vai estar presa dos dois lados. Então, isso, exato. Então a gente poderia As até, vigas também, né, professor, que vai receber essas cargas. deixa eu só fazer aqui só para concluir o pensamento do rapidinho, mas. Então um modelinho para essa barra inclinada, né, da coberta seria um apoio aqui, né, vamos supor, né, a barra estaria aqui, eita, perdão, eu teria outro apoio aqui, né, e ela ainda continua em balanço aqui, né, um pouquinho. Não sei se vocês concordam comigo, né? Esse seria um excelente modelo aí. Cadê? Estou perdido aqui. Né? Agora o que acontece? Olha que interessante. Vê que tem um apoio, tem um balancinho aqui, né? Então, essa barra aqui, ó, traz uma carguinha pontual, né, na extremidade aqui, né? Vê que eu tenho uma barra aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a olhar, que tá travando ela, uma barra horizontal aqui, ó. Estão vendo essa barra aqui? Ela serve justamente pelo seguinte, olha, que essa parede aqui, ela consegue resistir à carga vertical, tá? Mas ela não. Se eu tiver uma carga horizontal aqui, essa parede tomba. Ela não tem rigidez suficiente para suportar cargas horizontais, não. Então, o que acontece? Aqui, como a minha parede não consegue suportar cargas horizontais, então esse meu apoio aqui é um apoio primeiro gênero, né? Assim como esse apoio também, essa viga aqui no meio não suporta cargas horizontais, não, tá? Se por acaso essa minha barra inclinada puxar essa minha da cumieira aqui, né? Ela entorta, né? Ela não vai aguentar, né? Ela não tem rigidez para apoiar essa minha barra vertical. Então, nesse sentido, eu tenho uma situação hipostática aqui, né? Eu tenho carregamentos aqui que vão estar vindo da minha coberta, né? Distribuídos, tá? Esses carregamentos é aqueles que eu falei com você, né? Neve, vento, que seja. Eu tenho uma carguinha pontual aqui na extremidade, que seria aquela viga, aquela barrinha de extremidade. Mas, aí vê, eu tenho aqui um componente axial, certo? Eu tenho flexão e tenho um componente axial também aqui, né? E nesse sentido, essa minha barra está hipostática. Né? Então, esse cara colocou, né, nesse projeto, colocou uma barra aqui travando, ó, tá? Uma barra aqui travando, de forma que quando essa minha viga inclinada aqui tender a puxar esse meu apoio nessa minha parede, essa barra aqui vai segurar essa tendência, né, de empurrar a parede. Consegue enxergar, pessoal, isso aí? Ou está muito complexo? Não, professor, tá dando para enxergar bem. Beleza. Então, vê, é tudo pensado, né, pessoal? Cada elemento é trabalho. Ou seja, essa barra aqui, praticamente, só vai ter o peso próprio atuando em termos de flexão, tá? O principal esforço dela vai ser tração, tá? Ela vai estar tracionada, ela está servindo de tirante, que a gente chama, né? Então, eu tenho uma situação assim, tá? Com 2 apoios de primeiro gênero aqui, né? Aqui eu tenho uma viga de apoio, né? Que serve de apoio também. Agora aqui é rotulado, né? Porque eu não tenho ligação de um lado com o outro do coisa. E eu tenho uma barra aqui, ó, ligando a outra, que serve de tirante, né? Ela serve de tirante. Ela vai estar tracionada, tá segurando nessas minhas paredes de extremidade aí, que não suportam, né, essa carga lateral. Então, essa barra aqui estaria submetida basicamente a uma flexotração, né? Vamos dizer, ela teria uma flexão devido ao peso próprio, né? E teria tração por conta desse efeito aí de tirante, de atirantamento, né? Beleza. Diz, Mayra, qual foi a barra que você estava falando, comentando? Professor, eu estava falando as vigas em si, tomando a premissa da bagagem de outro elemento, de outro sistema construtivo, né? Que normalmente viga? Que viga que você está falando? Essa viga paralela às janelas aí da frente da casa. Isso daqui Que você foi, eu fala? acho, o exemplo que o senhor falou, sim. Perfeito, Só que perfeito. Isso aqui se chama o quê, pessoal? Isso aqui é uma abertura, né? Uma janela, né? O que é isso aqui? Verga. Uma verga, tá? Isso é uma verga.
vergas são submetidas à flexão, né? Qualquer uma delas, nesse caso também. Então, veja, essa barra aqui está descarregando sobre essa parede, mas, opa, aqui não tem, o montante não vai até a fundação. Né? Ele morre aqui em cima da verga. Então, essa carga aqui, esse apoiozinho aqui, tá? Essa reaçãozinha aqui, que a gente calcularia, né? Essa mesma reação, chamar aqui de VA, certo? É uma que vai carregar a minha verga, né? Eu vou ter minha verga aqui, eu vou ter um montantezinho aqui, um montantezinho aqui, um montantezinho aqui, e um passando direto aqui, né? Esse passando direto, passou direto, né? Passou direto. Aí, geralmente eles botam um colado aqui, tá? Para servir de apoio da minha verga, tá? Geralmente eles colocam um colado aqui. Então, eu vou ter um VA aqui em cada um desses montantes, né? E aí eu vou ter uma outra viga, uma outra elemento, uma verga submetida à flexão, tá? Então aqui eu vou ter qual seria o modelo bom para mim essa minha viga aí, o modelo matemático seria aqui, ó, um elemento biapoiado. Um elemento biapoiado. Ah, professor, e agora eu posso considerar apoio de segundo gênero? Agora pode. Porque se você carrega essa viga nessa direção aqui de maior inércia da parede, né? Aqui, você está carregando aqui, ó, nesse sentido do mouse, tá indo. Ela consegue segurar, né? Aqui você vai ter contraventamentos. Está faltando aqui na imagem, mas você tem que ter contraventamentos aqui, a gente chama, tá? Então, quando você aplica um carregamento nesse sentido aqui da parede, ela tem rigidez suficiente para suportar, tá? Então, aqui eu posso considerar bem apoiado, vai ter cargas pontuais aqui, né? VA, e eu vou ter também um pezinho próprio aqui, distribuído, porque não, né? Consegue enxergar, pessoal? Sim, professor. E esses montantes aqui vão estar fletidos? Esses montantes aqui? Compressão, né? Vão estar submetidos à compressão, né? Vão estar submetidos à compressão. Agora, eles podem apresentar flexão devido à instabilidade lateral, né? Então, a gente ainda vai ver esse assunto de flambagem, né? Você lembra lá? Então, ele vai estar submetido à compressão. Como ele é um elemento esbelto, isso aqui eu já adianto para você que é um elemento esbelto, ele pode ser submetido à flambagem, portanto, flambagem remete à flexão, tá? Por isso que a gente ainda não viu colunas esbeltas, porque a gente primeiro precisa ver o conceito de flexão, né? Essas vigas aqui, ó, de piso, também estão submetidas à flexão, né, pessoal? Então, vê, diversos elementos vão estar submetidos à flexão simples aí, ou flexão composta. Quando eu falo flexão composta, é porque está atuando também esforços normais, né? Quando eu falo flexão simples, é porque está atuando apenas momento fletor. Tá? Esforço cortante não entra na jogada, tá, pessoal? Porque esforço só cortante não geram tensões normais, geram apenas tensões cisalhantes. Portanto, é outra verificação. Esses elementos flexionados, todos esses que a gente comentou, também têm esforços cortantes, tá? Mas não precisamos prestar atenção neles agora. Né? Então, relembrando lá a flexão, né? Vocês viram lá em mecânica do sólidos 3, acredito eu. Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado. Se a gente tem uma seção aqui retangular, por exemplo, né? Como é o caso dessa coberta aí, né? Que tem as vigas inclinadas, né? Ou das minhas terças, não é o caso das minhas... não é o caso dos meus joists, né? Das minhas nervuras, né? Que são formato I, ó. I joists, né? Seção transversal I, como eu comentei, né? Essas minhas nervuras aí da laje, né? Do piso, elas são madeiras serradas aqui, tá? Nos montantes. E ela tem nas mesas, né? E ela tem um USB aqui ligando os dois, as duas mesas, né? Mas independe porque quando eu tenho flexão, né? Eu tenho a minha, que a gente chama de linha neutra, tá? Que vai coincidir, para flexão simples, coincide com o centro de gravidade, né? No caso retangular aqui,
no meio da seção, né? No meio da seção. E essa linha neutra a gente chama de linha neutra porque é uma linha, é o ponto, né? Em que as minhas deformações e tensões são nulas, né? Então tem aqui minha, olhando de lado agora, tá? Isso aqui é a seção transversal, olhando de lado aqui. Se eu, por exemplo, aplicar um momento fletor aqui, né, em torno desse eixo, eu estaria aplicando aqui lateralmente esse momento fletor aqui. A tendência é que essa minha viga se deforme. Tá? Essa minha viga se deforme. A gente vai admitir aqui a simplificação de Bernoulli. Tá? Que as seções inicialmente planas continuam planas após a deformação, portanto, elas apenas rotacionam. Tá? Como assim, professor? Elas só rotacionam, elas não mudam, elas não têm curvas, né? Ela não muda de formato. Ela continua reta, continua plana, porém ela simplesmente gira, né? Ela gira justamente sobre o ponto, né? Da minha linha neutra, que eu não tenho nenhuma deformada aqui na minha linha neutra. E eu sei que essa quantidade de giro aqui, né? Que seria um θ, depende essencialmente do meu momento, né? Quanto maior o momento, maior o giro, né? Maior a deformada. Eu tenho até como calcular essa deformada, né? Em qualquer ponto. Vamos supor que eu tenho aqui, nesse ponto eu tenho uma deformada, né? E ver que essa deformada varia com a distância da linha neutra ao ponto que eu quero saber. Então, portanto, eu vou admitir como origem a minha linha neutra e vou dizer que é y a distância do ponto que eu quero saber a deformada até a minha linha neutra, né? Se for para baixo é negativo, se for para cima eu vou considerar positivo por convenção. E eu posso dizer que essa deformada que depende de y, né? Varia com y, varia com posição y, não varia com z. Ou não varia aqui com a largura, né? Em qualquer largura, se eu estou aplicando um momento fletor apenas em torno desse meu eixo aqui, desse meu eixo x, né? Vamos dizer assim. Se eu pegar a minha tensão em qualquer ponto na mesma altura aqui, todas as tensões são iguais, né? Só varia com y. Beleza? Varia com y. Estão se lembrando, né, pessoal? Ou não? Isso tudo é mecânica dos sólidos 3, correto? Então, se eu quero saber esse momento, essa deformação, basta eu pegar o momento, né? Dividir pela rigidez da flexão, tá? Na verdade, o termo correto não é rigidez de flexão, mas assumam que é, tá? Que isso aqui é rigidez de flexão, isso aqui é o modo da elasticidade, isso aqui é o momento de inércia, né? Isso me dá a rigidez da seção, ou seja, o quão difícil é de deformar essa seção, tá? Veja que quanto maior esse valor aqui, né? Quanto maior a rigidez, mais momento eu preciso para ter a mesma deformação, tá? E isso vezes y, né? Agora aqui tem um menuzinho de fora, que é para atender a convenção de sinal. E se eu admito que esse meu material segue a lei de Hooke, portanto ele é perfeitamente elástico, né? Minha tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação, e portanto eu consigo também calcular as tensões, fazendo então, multiplicando a deformada pelo modo de elasticidade, então teria aqui momento sobre o momento aplicado sobre o momento de inércia da seção vezes y, né? Se lembra dessa equação, pessoal? A equação da flexão simples, do cálculo de tensão e deformação? Sim, professor. Perfeito, né? Então, se eu quero saber a tensão máxima, o que é que eu preciso fazer aqui, pessoal? Se eu quero saber a tensão máxima que está toda na minha seção, eu faço o quê? Só derivar a equação e igualar a zero. Derivar? Preciso derivar aqui? Aqui é uma reta, né? Se eu derivar isso aqui, vai dar uma constante. Preciso derivar? Vocês aqui por esse diagrama... Veja, eu simplesmente dividi pelo modo de elasticidade aqui, né? Então isso aqui é deformada, o meu diagrama de tensões vai ser também uma reta, tá? Se o meu elemento for elástico e linear,
o meu diagrama de tensões também seria isso. Tá? Se eu aplicar o momento fletor, qualquer ponto aqui eu consigo calcular também a minha tensão. Né? Y seria também a minha tensão. Ficou horrível, né? Seria aqui a minha tensão. Olhando esse diagrama aqui, eu preciso derivar, pessoal, para encontrar o ponto máximo de tensão. Onde é que eu tenho tensão máxima aqui? No topo e na base, né? Aqui eu teria, para o momento positivo, né? Que seria esse caso, né? Eu teria uma compressão máxima aqui no topo, né? Concorda comigo? E teria aqui embaixo uma tração máxima, né? E, portanto, se eu pegar essa distância máxima aqui para a tração, que eu vou chamar YT, e essa distância máxima aqui seria YC, né? Eu poderia calcular aqui as tensões, C máximo, em que eu estaria aplicando aqui momento vezes YC dividido pelo momento de inércia, não é isso? Isso aqui em módulo, né? E a tensão de tração máxima seria momento vezes YT dividido por I, né? Pelo momento de inércia. Não mudaria nada se fosse uma seção I, se fosse uma seção circular, se fosse uma seção U. Não mudaria nada. Entende? O que mudaria seriam os valores, né? Então, quando a seção é retangular, eu sei que o meu centro de gravidade está no centro da seção, né? Porque é um centro de simetria, então, portanto, é um centro de gravidade também. Tá? Então, eu sei que se for uma flexão simples, só tem momento fletor atuando em torno de um eixo, tá? Desse meu eixo X, eu sei que esse meu ponto, né, essa minha linha em que eu tenho o centro de gravidade, ela vai ser o que a gente vai chamar de linha neutra, ou seja, não vai haver tensão nem deformação. São zero, né? O Y é igual a zero, portanto a minha tensão é zero. Tá? E o momento de inércia a gente consegue calcular para a seção retangular facilmente, né? BH3 sobre 12. E se minha linha neutra está no centro da altura, então, portanto, o YC é igual a YT, né? Que é igual à altura dividido por 2. Né? Porém, se for uma seção I, o momento de inércia não é BH3 sobre 12. Eu teria que calcular o momento de inércia dessa seção aqui. Que geralmente, quando a gente tem essa situação de madeira aqui, a gente despreza essa parte do meio, essa alma que a gente chama, tá? Cadê? A gente despreza a alma, tá? Para calcular o momento de inércia e considera só as extremidades aqui, tá? Porque isso aqui é muito fininho, tá? Isso aqui é OSB também, a gente despreza isso aqui trabalhando na flexão. A gente considera apenas as mesas trabalhando na flexão, tá? Isso é comum a gente fazer muito. Mas pode considerar também, sem problema nenhum. Né? E calcula o momento de inércia da seção como todo. Né? Aqui, se as mesas forem iguais, né, eu garanto que eu tenho um ponto de simetria, e, portanto, esse ponto de simetria é também o meu centro de gravidade, e, portanto, é também a minha linha neutra. Né? E aí, nesse caso, o meu YC e o meu YT também seriam iguais, né? Sendo metade da altura total. Sendo metade da altura total. Se eu tivesse uma seção T, aí já o meu centro de gravidade não é mais no meio da altura, né, pessoal? Teria que calcular aí a posição do centro de gravidade, que vocês sabem calcular desde mecânica dos sólidos 1, espero eu, né? Então, não vimos nada aqui diferente do que vocês já estudaram, né? Mecânica dos sólidos. Perfeito, pessoal? Sim. Ok. E de madeira, o que é que a gente tem aqui, então, finalmente? Ora, simples. Esse cara aqui precisa ser menor ou igual do que a resistência à compressão da madeira, né, a 0 graus. E esse cara precisa ser menor do que a resistência à tração a 0 graus. E a gente tem a nossa peça fletida dimensionada. É difícil, pessoal?
Só isso. A madeira é só isso que a gente vai fazer. Acha? Veja. Vocês vão fazer tudo que vocês já sabem fazer, supostamente. Supostamente, vou admitir que vocês sabem fazer. Que é calcular a tensão. De madeira, basta você comparar as tensões máximas com a tensão resistente da madeira. Só isso. Ó. O meu conteúdo é muito fácil. Se é difícil, aí é a parte anterior, certo? É só, se você souber a tensão máxima, é só comparar com a resistência máxima. Certo? A princípio é isso. Dimensionamento da flexão. Tá? Flexão simples. Perceba que eu tenho uma flexão simples e reta, né? Acabei esquecendo de falar também para vocês. Então, a gente tem flexão simples, flexão composta, que a diferença é a presença ou não de esforços normais, né? De esforços axiais, tração ou compressão. Aí, quando eu tenho momento mais tração, é como a gente chama de flexotração, tá? E quando a gente tem flexão e compressão, a gente chama de flexocompressão, tá? Mas ambas são flexões compostas, tá? Flexões compostas. Agora a gente também tem a diferença entre flexão reta e flexão oblíqua, tá? Flexão reta e flexão oblíqua. O que é uma flexão reta, pessoal? Vocês se lembram? A diferença entre flexão reta e oblíqua? Já ouviram falar desse termo, pessoal? Flexão reta, flexão oblíqua? Mecânica 3. Só tem alguma coisa a ver com a excentricidade da carga que é aplicada? Tem a ver. Tem a ver. Mas tem a ver indiretamente. Vamos lá. Flexão oblíqua. Perdão. Flexão reta. Eu tenho quando o momento fletor resultante na minha seção. Momento fletor resultante. Veja que a gente está trabalhando com momento fletor resultante agora. Tá? Não é momento fletor decomposto em eixos. Quando meu momento fletor resultante gira em torno de um eixo que coincide com um dos eixos principais de inércia. Olha que complicado. Olha que complicado que eu falei agora, né? Vamos lá. Flexão reta, a gente tem quando o meu momento fletor resultante gira em torno de um eixo. Então, veja, eu tenho um momento fletor resultante. Certo? Um momento fletor aqui resultante. Gira em torno de um eixo. Tá, aqui está girando em torno desse eixo aqui, não é isso, pessoal? Esse momento. Que coincide com o eixo, com um dos eixos principais de inércia da minha seção transversal. Ou seja, eu tenho uma seção retangular aqui, né? Beleza? E esse seria o meu eixo X, convencional, né? Eixo cartesiano, Y, né? E esse meu eixo X aqui, ele é um eixo principal de inércia. Vocês se lembram da definição, pessoal, de eixo principal de inércia? Assim como meu eixo Y também é. Meu eixo Y é um eixo principal de inércia. Também. São dois. Sempre eu tenho dois eixos. Para qualquer formato de seção, eu consigo calcular dois eixos principais de inércia. Que seriam justamente os eixos que vão me dar o meu maior valor de momento de inércia e o meu eixo que vai me dar o menor valor de inércia. Vocês se lembram disso, pessoal? Ou não? Que a gente consegue desenhar até um círculozinho de mol. Isso aqui é mecânica 1, viu? Mecânica 1. Acredito eu. Propriedade de seções transversais. A 2, você vai ver tensões, né? Tensões principais. Mas é a mesma coisa, círculo de mol também. Você pode usar também, mas a parte de propriedade de seção, eu acredito que seja mecânica 1, né? Calcular a área, calcular o momento de inércia.
Aí você tem os momentos principais de inércia. Vê? Por que eu uso o momento principal de... Por que eu uso o momento de inércia em torno do eixo X e em torno do eixo Y? Por que eu não uso o momento de inércia em torno de um eixo qualquer aqui? Ora, concorda comigo que é diferente se eu aplicar uma flexão em torno desse eixo e aplicar... A minha peça vai se comportar diferente do que eu aplicar um momento resultante em torno do eixo X? É diferente, vai se deformar diferente a minha peça. Vai se deformar diferente. Né? Esse meu momento resultante eu posso decompor. Não posso? Se eu tenho um momento resultante aqui, em torno desse eixo, eu posso decompor nesses meus dois eixos usuais, né? Que é o X e o Y sempre, né? É sempre o Y e o X. E por que a gente decompõe? O primeiro motivo é porque é mais fácil. É o cartesiano, é o nosso X e Y, horizontal e vertical, né? Fica mais fácil. O segundo motivo é porque, para a maioria das seções usuais que a gente trabalha nas estruturas, esses são eixos principais de inércia. Ou seja, são eixos que vão me dar o meu maior valor de inércia e o meu menor valor de inércia. Né? Aqui, nesse caso, a seção retangular, né? Com a largura menor do que a altura. Quem é o maior e quem é o menor? Quem é que vai me dar maior inércia ou a menor? O X ou Y? O maior é o Y. Maior em torno do eixo X, né? Na direção Y em torno do X. Perfeito. Perfeito. Se safou, né? Em torno do eixo X. Né? O momento de inércia em torno de qualquer outro eixo que esteja entre o eixo X e o eixo Y vai ser menor. Vai ser menor. Meu eixo, momento de inércia. Tá? E uma vantagem muito grande de trabalhar nos eixos principais de inércia é porque o meu produto de inércia, se lembra desse... É porque vocês usam pouco, pessoal, né? Vê lá em Mecânica 1 e usa pouco no resto da graduação, né? Se lembra que existe esse cara, produto de inércia? Né? Que esse cara era o IXX, né? Esse cara é o IYY. E eu tenho o IXY. Beleza? Vê? O IXX, né? Ele vai ser integral. Eita, eu vou me confundir agora, não? Porque faz tempo que eu não dou esse conteúdo, mas se eu não me engano, isso aqui é y ao quadrado dA. Posso estar falando blasfêmia aqui, mas aqui, ó, metros quadrados, aqui metros quadrados também. É isso aqui. Tá quase certeza que é isso aqui, né? Isso aqui tem integral na área, né? O meu IYX ou IYY seria integral de x ao quadrado, né, vezes dA. Eu não sei se é ao contrário, acho que é assim, acho que é o oposto. Em torno do x é y ao quadrado, em torno do x é x ao quadrado. Pode ser que esteja ao contrário, tá? Mas não importa, porque eu quero chegar aqui. E o meu IXY seria a integral de x vezes y dA. Ó. Não se lembram disso, pessoal? Nunca usou. Nunca usou. Porque geralmente as seções transversais que a gente trabalha, os eixos x e y convencional se confundem com eixos principais de inércia. Tá? E o que seriam eixos principais de inércia? Vê lá, o círculo de Mohr, tá? Círculo de Mohr. Vocês se lembram do círculo de Mohr, né, pessoal? Para tensões, pelo menos, né? Você tem aqui, ó, IXY, ao invés de tensão cicliana, você tem IXY. E aqui você tem IX, tá? IXX, né? Há uma correlação entre esses dois caras, tá? E essa correlação é dada justamente pelo círculo de Mohr, tá? E vai depender da inclinação do eixo que eu pego, né? Veja, quando eu estou no meu eixo principal de inércia, eu estou ou nesse ponto, ó, ponto de máximo, veja, o IXX máximo e o ponto de IXX mínimo, né? Que a gente vai rodando, tá? A gente vai rodando o eixo. A gente começa o eixo no X aqui, vai rodando, termina no Y, né? O X, o novo X coincide com o Y antigo, né? Aí, se for 90 graus esse ângulo aqui que a gente gira o eixo, né? Então aqui eu tenho o IXX máximo, né? E esse aqui eu tenho o IXX mínimo, né? Que seria o meu IYY, né? Tá? Nesse caso aqui retangular. Né? E veja,
Em ambos os casos, a minha propriedade principal é que meu I xy é igual a 0. Essa equação que eu mostrei aqui para vocês, isso daqui só é válido, presta atenção, isso daqui só é válido se a flexão estiver ocorrendo em torno de um dos eixos principais de inércia. E aí eu só preciso utilizar aqui o ix, tá? Eu não vou saber de qual aqui é a outra equação, tá? Que é bem grande, é gigantesca a outra equação. Porque tem outra parcela aqui, ó, que você soma, subtrai, não sei, vai dar alguma coisa sobre ixy, tá? Ou, não é sobre não, porque senão, se for sobre, da zebra, né? É alguma coisa aqui vezes ixy, tá? E aí, como o ixy é 0, esse cara aqui é anulado e a gente fica com essa equaçãozinha aqui, bonitinha, simples. Tá? Bonitinha e simples. Beleza, pessoal? Então, estou se lembrando desse XY, ciclo de Moore. Né? Então, veja, se eu pego aqui, ó, uma seção a 45 graus aqui, ó, pegando de vértice a vértice aqui. Nem sei se dá para pegar de vértice. Passa pelo centro, não posso? Passa. Eu vou ter o ponto de ixy máximo. ixy máximo. E nesse sentido, essa minha momento de inércia vai dar o meu momento de inércia médio, tá? Ou seja, se eu pegar o momento de inércia em torno de 45 graus aqui, eu tenho o meu momento de inércia médio. Que basta fazer o ix mais o y dividido por 2 que eu tenho esse cara. Não preciso calcular nem nada, só preciso fazer isso. Eu tenho esse valor aqui, ó, do ix médio. Tá? Médio. Tá? Seções que a gente não tem. Ah, e como é que eu sei que uma seção retangular, de cara já, uma seção retangular tem o eixo de inércia principal coincidindo com o meu eixo x e y aqui? Como é que eu sei? Isso eu tenho certeza, não preciso calcular nada não. Como é que eu sei que uma seção I aqui, tá? Independente se é abas iguais ou não, os meus eixos x e y são eixos principais de inércia. Como é que eu sei? Como é que eu sei que uma seção U aqui, tá? Agora, de abas iguais, esses caras são são eixos principais de inércia. Como é que eu sei que uma seção cantoneira o meu eixo x e y não são eixos principais de inércia? Não são eixos principais de inércia. I, x, y, diferente de 0. Como é que eu sei que a minha seção Z, muito utilizada para metálica, também, tá? Também não tem eixos principais de inércia coincidindo com o meu eixo x e y. Como é que eu sei? Vocês se lembram, não? Sem calcular nada, eu já sei. Perfeito. Simetria. Todo eixo de simetria, presta atenção, todo eixo de simetria é um eixo principal de inércia. Tá? Todo eixo de simetria é um eixo principal de inércia. O meu eixo principal de inércia aqui da minha cantoneira é esse cara aqui, ó. Tá? Um eixo de simetria. Não sei se é o eixo de menor inércia, principal de menor inércia ou de maior inércia. Mas eu sei que é um eixo principal de inércia. Tá? Então, se a minha seção transversal tem um eixo de simetria, eu garanto que esse eixo é principal de inércia e eu garanto que o perpendicular a esse eixo também é um eixo principal de inércia. Né? Até por aqui, pelo círculo de Moore. Então, se esse cara é o meu eixo principal de inércia, se eu girar aqui ó, no círculo de Moore 180 graus, certo? 180 graus, eu vou cair no meu outro eixo principal de inércia. Tá? Ou seja, se eu giro no círculo de Moore θ, 2θ, o meu elemento, o meu eixo vai estar girando só θ. Então, portanto, se
esse cara é um eixo principal de inércia, o perpendicular a ele, girando 90 graus, também é um eixo principal de inércia. Tá? E aí eu posso utilizar essa equação simplificada aqui de flexão. Tá? Tá, e por que eu falei tudo isso? Porque, vamos voltar à definição. Flexão reta é aquela que o momento resultante né, atua sobre um eixo paralelo ao eixo de inércia. Botei tio aqui. Ao eixo principal de inércia. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma flexão aqui, um momento. Esse cara aqui é muito utilizado como terça, tá, pessoal? Como terça. Então, vamos supor que eu tenha esse cara aqui, tá? E ele vai ser... Esse cara tem a seção Z aqui. Né? Seção Z. Né? Aí, eu vou carregar aqui, né? Esse cara só vai ter flexão em torno do eixo aqui X. Tá? Em torno do eixo X. Em torno do eixo X. Tá? Porém, isso não é uma flexão reta. Tá? Meu momento resultante aqui é em torno do eixo X. Porém, isso daqui não é uma flexão reta. Tá? Não é uma flexão reta. Se essa minha seção é a seção retangular, né, como a gente já viu, eu tenho um momento aqui, ó, em torno apenas do eixo X. Né, eu tenho aqui um momento resultante em torno do eixo X. Né, e, portanto, a minha flexão é reta. Tá? Se eu tivesse um momento resultante em torno do eixo Y, também seria apenas uma flexão reta. Por que reta? Por que esse nome reto? Porque a minha linha neutra será paralela ao eixo em que eu estou, paralela a um eixo principal de inércia. Beleza? Ao meu eixo X aqui. Então, a minha linha neutra, ó, ela é paralela ao meu eixo X. Tá? Ela é reta. Né? Ela não é inclinada, ela não é oblíqua, ela é reta. Agora, vamos supor que eu tenha um momento atuando fora do eixo principal de inércia. Tá? Então, vamos aqui desenhar. Tem aqui o meu eixo X. Tá? Vamos desenhar mais bonitinho aqui. Tem o meu eixo X, tem o meu eixo Y. Vamos supor que eu tenho um momento fletor atuando, um momento fletor resultante, atuante nessa inclinação aqui. É um momento resultante. Vê, o meu momento resultante não coincide com os meus eixos principais de inércia aqui, com o meu eixo X e Y. Então, eu não tenho aqui uma flexão reta. Eu vou ter o que a gente chama de flexão oblíqua, porque o que acontece? Eu vou decompor. Nem que cor eu uso mais aqui. Eu vou aqui decompor esse meu momento em uma parcela. Tá bem fino isso aqui, tá ruim. Em uma parcela em torno do eixo X e outra em torno do eixo Y. Não é, pessoal? Tá? E aqui eu tenho uma flexão oblíqua. E na flexão oblíqua, a minha linha neutra não será paralela aos meus eixos X e Y principais de inércia. Ela será paralela ao meu momento resultante. Então, eu teria o meu momento, a minha linha neutra nessa
há uma certa inclinação aqui, tá? Uma inclinação alfa, vamos dizer assim, e, portanto, a gente diz que ela é oblíqua, né? Que ela é oblíqua. E nesse sentido, para calcular as tensões, se for uma seção com simetria, tá, pessoal? Se esses meus eixos coincidirem com os eixos principais de inércia, basta sobrepor. Eu posso calcular as tensões agora que vão depender de x e de y, tá? E posso fazer momento em torno de x vezes y dividido pela inércia em torno do eixo x. Mais ou menos, aí vai depender. Eu vou botar aqui em módulo, tá? Esse mais e menos vai depender da posição, tá? Mais my vezes x dividido pela inércia em torno do eixo y. Tá? Posso sobrepor os efeitos, tá? Calcular separadamente, decomposto, assim como a gente está calculando, e sobrepor os efeitos. Isso serve apenas para quando x e y coincidem com os eixos principais de inércia. Se lembraram, pessoal, dessa equaçãozinha agora? Então, veja, as minhas tensões vão variar tanto com x quanto com y. A tensão nesse ponto aqui é diferente da tensão nesse ponto, que é diferente da tensão nesse ponto, e etc. Né? E aí, as minhas tensões máximas e mínimas, se eu tenho uma flexão atuando exatamente nessa direção aqui que eu estou colocando, né, nas direções positivas apenas, eu teria que tensões máximas nas quinas, né? Tensões máximas e mínimas nas quinas. E aí, nesse sentido, aqui, o meu momento X estaria comprimindo, tá? É porque, na verdade, o eixo, convencionalmente, a gente bota para a esquerda aqui, tá? Mas não importa. Se eu estou fazendo um momento aqui em torno nesse sentido aqui, né? Então, estou comprimindo essa fibra aqui inferior, tá? E esse meu momento Y também está comprimindo essa fibra aqui da direita, né? É só usar a regra da mão direita aí, tá, pessoal? Vocês se lembram, né? Então, esse cara aqui vai ser a minha tensão de compressão máxima. E esse cara seria a minha tensão de tração máxima. Tá? A seção retangular fica mais fácil de enxergar. Eu vou fazer isso aqui no Matcad e a gente vai dar uma olhada. Tá? Já são 7h17. Eu então vou avançar nessa toada, porque não vai dar tempo de ver o outro conteúdo que eu queria. Né? Complicou, pessoal? Qual seria um elemento estrutural de madeira, né, numa cobertura de madeira, que estaria submetido a uma flexão oblíqua como essa? Uma teça, por exemplo. Né? Vamos supor, eu tenho a tesoura aqui, né? Tem a tesoura aqui. E a minha teça, geralmente, ela é aqui, ó, perpendicular à tesoura, tá? Porém, a minha gravidade é na direção vertical, né? Então, esse é o meu eixo X local, né? Esse é o meu eixo Y local, né? E a minha gravidade, deixa eu ampliar aqui agora. Esse seria o meu eixo X local, esse meu eixo Y local, e a minha gravidade estaria atuando aqui, assim, ó. Gravidade, né? Se o meu peso está atuando assim, quer dizer que eu vou ter tanto carregamento assim quanto carregamento assim, concorda comigo? E aí cada um desses carregamentos, dessas componentes, geram flexões nos seus sentidos transversais, né? Então, ó, eu posso decompor esse carregamento nesse sentido aqui e nesse sentido aqui, não é isso? Então, esse cara aqui vai causar uma flexão em torno do eixo Y, tá? Esse cara aqui, ó, vai causar uma flexão em torno do eixo Y, e esse cara aqui vai causar uma flexão em torno do eixo X. E, portanto, eu tenho aqui uma flexão oblíqua, tá? Para terças, geralmente a gente trabalha com flexões oblíquas. Vale ressaltar que quando esse ângulo é pequeno aqui, a gente ignora essa questão de flexão oblíqua, tá? É o costume nosso. Mas para coberta de madeira, geralmente esses ângulos são grandes, tá? Porque geralmente as telhas são daquelas de cerâmica, né? Geralmente é 30% de inclinação, 35%, né? Então é bastante inclinado. Não dá para desprezar, não.
Vamos botar isso aqui no Maticada rapidamente. Para a gente ver o que eu estou falando aí de flexão reta e flexão oblíqua. Vou flexão reta aqui, tá? Concessão retangular, tá? 5 centímetros. Pegar igual a 10 centímetros. Vamos supor aí no momento flutor e 10 newtons vezes metro. Então tem aqui a minha equação dada, tá? Tem aqui a minha equação dada. Eu posso verificar isso num gráfico plotado mesmo. Então, se eu variar aqui de y de menos h dividido por 2. Aqui h dividido por 100. É o segundo passo, tá? Então, menos. Aqui é só para ele. Eu vou pegar de menos h sobre 2 até menos h sobre 2 mais h sobre 100, a cada, né? H sobre 100 até h dividido por 2, tá? São os limites, né? Considerando que como eu já sei que a linha neutra, a posição da linha neutra está no centro de gravidade, e o centro de gravidade está no meio da altura, então eu já fiz aqui. Então eu posso traçar um plot né, de y, sigma y, né? E fazer isso consigo. Então tem uma flexão positiva aí. Estou tracionando as fibras inferiores, tá? Vou botar aqui centímetros. Deixa eu botar aqui. Ele está dando. O ideal seria talvez quilonewton vezes centímetro aqui. Só um minuto, tá? Então, valores altos aqui de momento. Tá. Beleza. Aqui MPa. Beleza. Megapascal. Então, eu tenho aqui, ó, na fibra inferior, né, momento positivo, né, traciona a fibra inferior. Essa é a definição do momento positivo, é isso, né, pessoal? Nossa definição do momento positivo aqui e na Europa, tá, momento positivo, a tração está sempre na fibra inferior, compressão sempre na fibra superior. Tá? Então, aqui na fibra inferior, ó, menos 5 centímetros de altura, né? Eu tenho mais ou menos 125 megapascal. A 5 centímetros de altura para cima, eu tenho menos 125 megapascal de compressão, né? Outra forma de ver seria outro tipo de gráfico, talvez aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Seria o gráfico. Contour plot aqui. Deixa eu colocar aqui. Tem que tirar esse Y. Deixa eu. Onde tá aqui? Ô, meu pai.
Como é que eu faço mesmo? Tá. Eu vou ter que colocar aqui o X. Apesar de não variar com X. Vou colocar aqui os eixos no 0. Tá. Então, vê. As minhas tensões, ó, isso aqui é olhando a seção de frente, tá? Olhando a seção. Então, tenho a flexão atuando em torno desse eixo aqui, ó, tá? Tenho compressão aqui na fibra superior, tração na fibra inferior. Vê que a tensão positiva aqui vem diminuindo, 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 chega a zero na linha neutra, na posição da linha neutra, e volta e vai diminuindo, continua diminuindo até chegar na tensão máxima de compressão. Estão conseguindo enxergar, pessoal, o comportamento dessa peça? Na flexão simples. Beleza. Eu vou deletar isso aqui. Porque flexão composta não vai dar. Agora vamos supor que eu tenha flexão composta. Nada impede, tá, pessoal, da flexão simples em torno aqui do eixo Y, tá? Só precisaria mudar aqui, né? A inércia mudaria, seria H vezes B ao cubo sobre 12, né? E aqui seria em função de X, né? Ao invés de função de Y, tá? E aí eu teria uma flexão reta em torno do eixo Y, né? Aí aqui eu teria, por exemplo, compressão máxima e aqui tração máxima, tá? Ou seja, as minhas isolinhas, vê que são paralelas ao meu eixo principal de inércia, né? Então, por isso que é reta, tá? Ela não é inclinada, né? Não é inclinada. Então, aqui eu vou chamar de I em torno do eixo X, né? E vou chamar aqui em torno do eixo Y o oposto, né? B ao cubo e H ao cubo. Eu teria que ter um momento aqui em torno do eixo X agora. Um momento em torno do eixo Y. Um pouco que sejam iguais os dois, né? E a minha tensão aqui. E esse cara aqui, X. MX. E aqui seria MY. Y e aqui X. Olha o que acontece. A minha linha neutra, ó, ela fica inclinada, tá? Certo ângulo. Se eu for variando aqui os momentos, ó, esse aqui vai ser 20. Vai dar uma girada a mais, né? Se esse aqui for muito maior do que esse aqui, vê que ele praticamente se aproxima do reto, né? Por isso que eu falo, quando a inclinação do telhado é muito pequena, a gente ignora essa segunda parcela aí. Considera flexão simples mesmo. Tá? Se eu aumento mais o X, ele gira para o outro lado, né? Tá? Gira para o outro lado. Você vê que as tensões máximas e mínimas estão justamente nos pontos que eu falei para vocês, né? Tá o oposto, eu tenho falado compressão máxima aqui, tração máxima aqui, porque os momentos estavam com... Eu não tinha considerado aqui esse menos, tá? Eu tinha considerado o eixo ao contrário. Mas não vai importar muito aqui, porque a gente vai estar sempre usando em módulo, tá? A gente vai ter que encontrar os valores em módulo. Então, vocês vão ter que estar se ligando nisso daí para calcular as tensões corretas. Né? Dúvida, pessoal? Não, o professor está dando para acompanhar. Beleza. E para concluir, então, o assunto, eu teria, então, a flexão composta, né? Que seria, basicamente, aplicar aqui também o efeito do esforço normal, né? Então, por exemplo, se eu tenho um esforço normal aqui, de compressão, vamos supor, de menos 50 kN, o que é que vocês acham que vai acontecer com as tensões na minha seção, pessoal? Tensões e deformações, tá, pessoal? Estou trabalhando com tensões, mas deformações vai no mesmo sentido. É porque aqui madeira a gente pode trabalhar só com tensões, porque como a gente vai admitir só a fase elástica do material,
A gente basicamente vai trabalhar sempre com tensões, tá ligado? Aqui, nessa disciplina, tá? Mais concreto, por exemplo, e aço, aí é importante estar trabalhando com tensões, com deformações, tá? Mas vamos concentrar aqui. O que aconteceria se eu adicionar aqui essa minha compressão na seção? Seria uma flexão composta, né? No caso aqui, flexão composta oblíqua, né? Flexão composta oblíqua. O que aconteceria? Tem que somar, né? Aumentaria. Tem que somar. Beleza, aumentaria o quê? Veja. Isso, pessoal. A compressão. Aumentaria a compressão, perfeito. Porque eu estou aplicando normal de compressão, não é isso? E vê que interessante. Eu vou estar aumentando compressão. Mas o que, é que vai estar acontecendo com a minha linha neutra? Minha linha neutra hoje está aqui, ó, passando pelo zero. Eu sempre corto o zero, tá? A linha neutra para flexão simples, a minha linha neutra sempre corta o zero, zero, tá? Tá aqui, ó. Essa é a minha linha neutra. O que acontece com a minha linha neutra? Se eu adiciono compressão aí. Ela se desloca, né? Ela se desloca. Beleza. Ela vai se deslocar como? Paralelamente aqui, ó. Ela vai se deslocar assim, ó. Tá? No caso, na direção perpendicular a ela mesma, né? Tá? Ela vai como se desse uns offsets, né? Usando o termo do AutoCAD, né? Tá? Se eu aumento a compressão, ela vai se deslocar mais para cá ou mais para cá, para baixo? Pro azul, né? Vocês acham que vai se deslocar mais para o azul? É o oposto. Vai estar mais seção comprimida, né? Vai ter mais região comprimida. Ó, uma forma de pensar. Essa região que está bem pouquinho tracionada, né? Vai pro vermelho mesmo. Tem razão. Essa região que está bem pouquinho tracionada, quando eu adicionar uma compressão, ela vai se tornar compressão. Ou ela vai zerar ou vai se tornar compressão, né? Vai depender da ordem de grandeza, da relação entre a ordem de grandeza, entre os momentos o meu esforço normal. Só que o esforço normal eu divido pela área, né, pessoal? Não é por momento inércia, né? B vezes H. Só um minuto, deixa eu ver o que está errado. Unidades não compatíveis. Era para estar. Unidade Newton por área. A área está metros quadrados, está certo. E... tá. Então tem que botar aqui centímetros, tá? Desculpa. Não, o gráfico. Olha o que acontece. É porque eu teria que ver aqui o. Ó. Perdão. Ó, o meu zero aqui, ó, tá entre esse verde aqui e esse, né? Ou seja, ele variou bem pouquinho, pessoal, porque tá baixo aqui. Mas deixa eu botar aqui 500. Opa. Vocês até viram deslocar, né? Ó. O meu zero aqui, ó, tá entre esses dois verdinhos aqui, ó. Entre esses dois verdinhos. Olha onde o meu zero tá aqui, ó. Né? Teve um offset do zero, né? Perpendicular. Se eu diminuir esse meu momento aqui, vai mudar a inclinação, vê. A relação entre os momentos muda a inclinação da linha neutra, tá? A relação entre o normal e os momentos vai mudar a posição da linha neutra paralelamente, né? O offset, tá? Então, vê. Ó, o meu zero está entre os dois verdinhos, tá passando aqui, ó. Tá vendo? Se eu botar aqui 500, 5.000, aí, olha onde ele está aqui, ó. Passando agora, tá? Opa, não, o zero está aqui ó, agora. Entre o laranja e o vermelho. Está aqui, ó. Meu zero, tá? Então é só essa região aqui que está tracionada. Só esse laranja e o vermelho estão tracionados. Tá? O resto está tudo comprimido.
Se eu aumento mais ainda, o que vai acontecer? Toda a minha seção está comprimida, tá? Toda a minha seção está comprimida. Então, eu posso ter uma seção toda comprimida, apesar de ter flexão, né? Apesar de ter flexão. Vai depender da relação entre o esforço normal e a intensidade do esforço normal e a intensidade dos momentos fletores. Compreende, pessoal? Fechado? Vamos fazer um exemplozinho bem simplesinho aqui. Vamos supor esse... Vamos dimensionar uma joist dessa. Vamos dimensionar uma nervura dessa. Tá. Então vamos admitir que o espaçamento entre elas seja 1 metro, tá? Para facilitar a conta, né? Seja 1 metro, espaçamento entre elas, tá? Então eu tenho aqui olhando de planta baixa. Olhando de planta baixa. Vamos supor que eu tenho uma laje quadrada. Né? Vou ter uma laje quadrada aqui. Tá? Vamos supor que eu tenha... Esse é o pavimento inteiro, tá? Aí vamos supor que eu tenha paredes em toda a extremidade e que eu tenha também paredes, por exemplo... Aqui. Paredes de apoio, tá? Paredes de apoio, que eu tô falando. Apoio, né? E aqui, tá? Aqui, tá? Porque as paredes externas e essas paredes internas sejam apoios do meu pavimento, tá? Sejam apoios do meu pavimento. Essas externas seriam, sei lá, o meu muro de contenção. Essas internas seriam paredes de wood frame mesmo, que continuaria para baixo, né? Até a fundação. Até o radier, né? Isso aí em planta baixa, tá? Tá olhando planta baixa. Então, vamos focar aqui nessa laje aqui. Tá? Vamos supor que eu... veja que eu tenho várias opções, né? Veja que eu tenho várias opções. Interessante. Eu posso passar aqui, nesse caso aqui, nervuras... Eu botaria a nervura no menor sentido, né? Eu acho que é intuitivo. Alguém escolheria, por exemplo, colocar uma nervura aqui nesse sentido aqui? Ao invés desse aqui? Vocês entendem que colocando aqui a nervura vai ser mais eficiente? É menorvão sempre. Menorvão, né? Nem sempre não, tá? Eu tenho situações controversas aí. Mas nesse caso, que são apoios rígidos, o menorvão é sempre a melhor opção, tá? Mas tem situações que é controverso daí. Então, eu, a princípio, eu colocaria as minhas nervuras assim, né? Eita, melhor botar em outra cor, né? Deixa eu botar em outra cor. Aqui eu vou até desenhar com retas, né? Então, vou colocar aqui nervuras. Agora vê que interessante. Eu poderia colocar... Eu tenho a opção... deixa eu terminar de desenhar. Essa outra eu colocaria aqui nesse sentido, né? Acho que fica pelo mesmo motivo, né? Também está meio tosco aí, mas...
ver se tem solução aqui. Bom, melhorou um pouquinho, né? Então, teria essa nevura. Vê, essa nevura aqui, né? Eu, sem dúvida, não teria muita dúvida para isso. Eu consideraria o modelo disso aqui assim, né? Biapoiado aqui. Isso aqui seria uma parede minha. Considerar aqui biapoiado. Teria um carregamento uniformemente distribuído aqui, né? Admitindo que eu não tenho nenhuma parede nascendo nela. E essa, a gente fala já um pouquinho dessa carga, né? Eu posso considerar biapoiado mesmo, normal. Como não é inclinado, eu não vou ter componente horizontal não aqui, tá? Então não preciso me preocupar com aquela questão de tirante nem nada. Só vai ter cargas verticais mesmo. Essa outra aqui, perdão. Essa outra aqui eu posso considerar duas, porque eu tenho duas opções aqui. Eu posso considerar isso uma viga contínua. Vou até desenhar aqui de vertical mesmo para a gente ver isso, né? Eu posso considerar aqui, ó, uma viga contínua. Tá? Ou seja, eu vou botar uma nervura lá de fora a fora. Tá? De fora a fora, mas ela vai ter um apoio no meio também. Então é uma nervura só. Ou eu posso considerar nervuras separadas, né? Então eu posso considerar aqui nervuras aqui separadas. Vocês sabem me dizer qual a vantagem de cada modelo aí? De cada situação? Esse modelo primeiro tem que corresponder com a realidade, né? Se eu pegar uma nervura toda e colocar de fora a fora, apoiando no meio aqui, então tem que ser esse modelo aqui, né? Se eu coloco duas nervuras separadas, ele vai ter que ser esse modelo aqui, tá? Eu coloco uma nervurinha aqui, depois coloco outra aqui, separadas, vai ter que ser esse modelo aqui, né? Vocês sabem me dizer qual a vantagem de um modelo ou do outro? Nope. Bom. Vocês estão me escutando, né? Só para... Assim. Beleza. Nesse caso aqui, eu vou ter uma continuidade, tá? Aqui eu tenho um momento fletor negativo, tá? A tendência é que o meu momento fletor positivo diminua e as minhas flechas também sejam menores, tá? As minhas flechas também sejam menores. Nesse caso aqui, eu estou permitindo que isso gire independente. Um lado vai girar independente do outro. Nesse caso aqui, um lado só gira se o outro girar junto, tá? Então, se esse lado desce, ele tende a levantar esse outro lado aqui. Beleza? E aí, nesse sentido aqui, os momentos fletores positivos são maiores e as flechas também são maiores, tá? Então, agora, por outro lado, aqui vai aparecer um momento fletor negativo. Aí a minha peça teria que ser dimensionada também por momento fletor negativo. Tá? Negativo. Eu vou fazer essa daqui, né? E eu quero que vocês façam para as mesmas cargas que a gente utilizar para essa aqui, tá? Eu quero que vocês façam a comparação de um modelo e do outro. Dimensionem para um e dimensionem para o outro. E achem a seção mais eficiente, né, mais econômica para um e para o outro. E comparem em termos de custo, né? Compara proporcionalmente de área, qual é o mais econômico. Podemos fazer assim, pessoal? Porque aí vocês vão sentindo, tá? Vocês vão sentindo. Bota lá no F2. Isso aqui é hiperestático, né? Isso aqui é hiperestático. Vocês vão ter que botar no F2, tá? Ou não tem, né? Mas podem usar o F2. Sem problema. Ok, então vamos fazer para essa biapoiadazinha aqui. Eu não vou nem abrir F2, que é biapoiada, né? Então, o que é que seria essa carga aqui, pessoal? Como é que a gente chega nessa carga aqui, né? A gente tem o pavimento. Como é que a gente chega nessa carga aqui? Bom, vê. A gente vai ter placas, né? A gente vai ter placas que se apoiam
nessas nevuras. Então, por exemplo, se tiver uma carga aqui nesse ponto, a placa vai levar a carga até a nevura, né? E a nevura leva até as paredes, né? E da parede leva até a fundação. Então, o caminho de carga é assim, tá? A gente vai ter as placas USB trabalhando unidirecionalmente, né? Levando até a carga até a nevura. Né? Então, portanto, para calcular uma carga linear aqui, né? Que essa carga aqui, se lembrando, vai ser, sei lá, kilonewtons por metro, né? Eu tenho que pegar a carga distribuída por área, né? E multiplicar pela área de influência, que no final das contas vai ser o próprio espaçamento entre nevuras, né? Beleza? Vou chamar aqui de S. Né? Então vamos supor que o espaçamento entre nevuras aqui seja 60 centímetros. Tá? O usuário trabalhar ou 40 ou 60 centímetros. Tá? Vamos dizer que seja 60. Vamos dizer que esse vão aqui seja 3 metros. Vamos supor que esse vão aqui seja 4 metros. E esse vão aqui seja 2 metros. Tá? Vê, depois a gente teria. Isso aqui eu estou dimensionando só nevura atualmente. Depois eu teria que pegar essa carga, essa reação da nevura nos apoios, né? Levar até os apoios, dimensionar os apoios também tudo mais, né? Bom, então, se eu tenho uma carga distribuída por metro, tá, que eu vou chamar de pezinho. Opa, metro quadrado. Né? Eu encontro a minha carga aqui, né? Fazendo o pezinho multiplicado por S, tá? Pelo espaçamento. Entre nevuras. Quem é a minha carguinha P? Tá? Quem é a minha carguinha P? Bom, eu teria P. Isso aqui ainda vale destacar. P vezes S mais a carga de peso próprio, né? Que seria da própria nevura, né? Que vai depender da dimensão dela, né? Vai depender da dimensão dela. Então, quem é a carga P? A carga aqui, PP, basicamente, só adiantando aqui, né? A carga linear de peso próprio da minha nevura vai ser o volume, perdão, vai ser a área da seção transversal, né? Multiplicado pelo meu peso específico do material, né? Que seria madeira, né? Então, vê que depende das dimensões de seção transversal, tá? Para a gente chegar em algum lugar aqui. Essa minha carga aqui, eu poderia separar em carga permanente, né? Permanente, que seria o quê? Seria a própria carga do USB, seria o carpete que você vai colocar, seria o forro que você vai colocar na parte de baixo, pendurado, né? Seria o argamassa que você vai colocar, tá? O contrapiso, o piso, a cerâmica em si, não sei. Aqui eu vou chutar um valor, tá? Chutar um valor aqui, ordem de grandeza, eu vou colocar aqui 1,2, vou colocar 2 para ficar mais fácil. 2 km. Isso aqui é alto, né? 2 km vezes por metro quadrado. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês vai estar embutido aí. Tá altíssimo. Aqui para pavimento de concreto é o que a gente usa. Então, óbvio que não tem um peso próprio aqui do concreto, né? Eu tenho a carga acidental também, que vai depender do uso da edificação, né? Vamos supor que é residencial, isso aqui vai ser 1,5 kN por metro. Quadrado, né? Então vamos supor que só tem essas duas cargas aí mesmo. Vou considerar tudo
um só, tá, pessoal? Para simplificar. Porque eu só tenho um acidental mesmo, então não vai importar muito na combinação. Se vocês tiverem com dificuldade depois das combinações, vocês me avisem, tá? Na combinação de ações. Então, tem aqui 3,5 kN por metro quadrado. Então, o meu carregamento linear... Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou admitir que, por enquanto... Na verdade, eu vou calcular esse QPP que eu já vou colocar. Então, eu tenho 10 minutos aí. Tá? Esse QPP eu calculo lá no coisa de soma, tá? Então, esse meu Q... essa primeira parte do Q aqui vai ser... Então... 3,5 kN por metro quadrado, vezes o espaçamento, né, 0,6 metros, mais o QPP. Tá? Vamos botar aqui no Matcad. Deixa eu abrir até um novo. Pzinho vai ser igual a 3,5 kN por metro quadrado. Q vai ser igual a P multiplicado por S, S maiúsculo, mais Q do peso próprio. Q do peso próprio vai ser igual à área da seção transversal vezes o meu gama do material. Tem dificuldade, pessoal, nisso aí? Meu gama do material é madeira, né? Madeira vai depender da madeira. Vamos ver aí que seja 15 kN por metro cúbico. Estou chutando, tá? Eu teria que pegar lá na norma, mas por causa do tempo aqui eu estou limitar isso aqui. A minha área, né, seria, dependendo da seção transversal, isso aqui. Faltou pegar a própria área, né? Ok. Quilonewton por metro, na verdade. Beleza. E S seria 0,6 metros, né? Então, minha carga linear, Newton por metro, seria isso daqui, tá? Minha carga última, vamos dizer assim. Não, aí minha carga última seria... Eu posso transformar aqui em carga última ou só depois transformar o momento, né? Eu vou transformar aqui logo. Seria 1,4 vezes a carga característica, né? Vou chamar isso aqui de carga característica, para destacar para vocês. 7 minutos. Contra o tempo. Momento. Último, né? Momento de projeto. Seria igual que o último vezes o vão ao quadrado, né? Que eu acabei não dizendo que era o vão, vai dar erro aqui, mas dividido por 8, é bem apoiado. Sem medo de ser feliz. O L, o vão, né? Vai ser 3 metros, foi? Que eu coloquei lá. Propus para essa minha. Vocês vão fazer ali com vocês. Esse é o momento de projeto. Quilonewton vezes metro. Ok? Então, eu posso calcular a tensão aqui de compressão máxima, né? Fazendo o momento de projeto multiplicado do YC dividido por o momento de inércia, né? Esse YC eu não sei, né? Vai ser H sobre 2. No caso, menos H sobre 2, né? Então, se H sobre 2, isso aqui tem um menos na frente. Por convenção, vou usar a convenção correta. E o YT é igual a menos H sobre 2, né? Que são as distâncias máximas do centro de gravidade. Aqui eu tenho
a minha tensão de compressão máxima, minha tensão de tração máxima. Nesse caso aqui, que a seção, se a seção for retangular, tá admitindo que a seção seja retangular. Eu ia fazer a seção I, mas acabou que vai faltar tempo. Na verdade, aqui é X, o que muda aqui. Tá? Vai ser igual, só muda o sentido, né? Porque é a seção simétrica, né? Nesse sentido. Então tem aqui a extensão de tração e de compressão máxima. Basta comparar com a resistência de tração e de compressão máxima, que eu posso olhar até, admitindo que seja a mesma madeira das outras aulas, das demais aulas, né? Que eu já coloquei aqui, perdão. Vou botar aqui para cima para ficar mais fácil. Aulas, dimensionamento. Então eu tenho aqui, ó. Opa. Cadê? Aqui só tem tração, no caso, né? Deixa eu pegar aqui. Compressão e tração. Fecha esse. Achei aqui. Agora eu quero só levar o valor, né? 5.5. Então, FC B 0 é igual a 5.5 MPa, bem inferior, né? Então, alguma coisa está errada aí. E FC, alguma coisa está errada no modelo, né? Assim, não que esteja errado o cálculo. Está errado, aqui é menos, né? Essa é a resistência à compressão, essa aqui é a resistência à tração, é igual, né? A gente já tem calculado, tá? Depois vocês dão uma olhada, é basicamente igual, 5.5. Geralmente elas dão igual mesmo. Tá? Então tá muito fora, né? Tá muito fora. O que é que eu preciso fazer? Preciso aumentar as seções, né? Vou colocar aqui 10 por 20. Opa, quase, né? Quase. Vou botar aqui 8 por 25. Passou, né? 7 por 25. Tem outras coisas, tá? Que tem que verificar. Bom, essa aqui tá uma excelente seção transversal, tá? Agora, tem que verificar outras coisas que a gente chama de instabilidade lateral, que a gente vê na próxima aula, tá? Essa aula não vai dar mais para nada. Ficou claro, pessoal? Dúvidas aí no exemplo que a gente fez? Não, professor, deu para entender. Facinho, né? Mais fácil que isso não existe. Exemplo 1, flexão, né? Tá salvo lá, tá? Não perde a oportunidade, pessoal, de fazer isso aqui. Você já tem a planilha aí, é só rodar no Maticado e tal. Vocês vão. Só vocês fazendo para vocês sentir um pouco, tá? Essa questão do dimensionamento, beleza? Então, vamos ficando por aqui. Já chegamos no limite da hora. Agradeço pela atenção e presente de vocês. Até semana que vem. Tentarei trazer mais informações sobre a questão da volta presencial ou não, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite, professor. Tchau.